Oi, pessoal. Para quem assistiu o vídeo de apresentação, sabe que quem está falando aqui é a Babi. A gente propôs uma revisão para o cargo de agente de operação, que é um cargo de nível médio, do concurso da Saneago 2017, tá? A gente vai começar hoje a falar um pouco sobre a parte de conhecimentos gerais, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, que é basicamente o artigo 5º da Constituição Federal. Então, pega aí a sua Constituição Federal, o seu Vademecum, abre aí o site do Planalto e já fica de olho no artigo 5º da Constituição Federal. Eu quero deixar bem claro que a gente não vai revisar todo o artigo 5º, tá bom? Eu escolhi alguns incisos para a gente poder dar uma revisada. A gente vai começar então pelo caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, a gente pode ver pelo caput do artigo 5º que ele trata da proteção da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. Mas uma observação que eu quero deixar para vocês é a de que, apesar de que no caput está escrito que a proteção é aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, essa garantia ela também se estende aos estrangeiros não residentes no país. Tanto é que estrangeiros não residentes no país, eles têm direito à aquisição de propriedades no país, né? Então, por aí a gente já vê que não é só o que está escrito no artigo 5º não, tá bom? O inciso 11, ele fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. A gente sabe que a regra é a de que a gente só entra na casa da pessoa se a gente for convidado, né? Se a pessoa convidar para entrar. Então, a regra é de que a entrada na casa da pessoa, ela é com consentimento do morador. Mas a Constituição, ela ainda traz para a gente algumas exceções em que pode haver a entrada na casa do indivíduo, ainda que não tenha o consentimento do morador. No caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, essa entrada ela pode ocorrer a qualquer momento, do dia ou da noite. Já quando a entrada vai ocorrer por determinação judicial, essa entrada só pode ocorrer durante o dia, tá bom? O que eles fazem? Eles geralmente misturam essas questões na prova, colocando que a entrada por determinação judicial também pode ocorrer à noite, o que não é previsto aí no inciso 11, igual vocês estão vendo, né? O inciso 12, ele fala que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, vamos lá. Em regra, é o quê? É inviolável. Mas pode haver a violação das comunicações telefônicas por ordem judicial e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O que eles fazem na prova? Eles substituem esses termos. Então, eles colocam que pode haver a violação por ordem policial. Não pode. Delegado pede autorização para o juiz. Então, a violação ocorre por ordem judicial. E também que pode ocorrer para fins de investigação civil. O que não pode. Instrução civil não, gente. É para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, tá bom? Vamos lá. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Aqui a gente está falando, gente, da suspensão das atividades e da dissolução compulsória, tá? A suspensão das atividades, ela pode ocorrer por decisão judicial, ainda que não esteja transitada em julgado. Então, no caso, pode haver uma liminar judicial suspendendo as atividades. Já no caso de dissolução, a dissolução só pode ocorrer por decisão judicial transitada em julgado. O que é uma decisão transitada em julgado? Em regra, é que não cabe mais recurso. Vamos colocar que seja uma decisão em tese definitiva, tá? Uma decisão que não cabe mais recurso.
Então, a suspensão pode ocorrer por decisão judicial não transitada em julgado, pode ocorrer por liminar, mas a dissolução, ela só pode ocorrer por decisão judicial transitada em julgado, que não cabe mais recurso, uma decisão definitiva, tá bom? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeita à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. E constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O que a gente tem que saber aqui? O racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, eles constituem crimes inafiançáveis e também imprescritíveis. Já a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, o terrorismo e os crimes hediondos são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O que eles fazem? Eles trocam na prova, gente. Inafiançáveis são todos esses daí. Imprescritíveis, apenas o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares. E os insuscetíveis de graça ou anistia, a tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo e crimes hediondos. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. A regra é: brasileiro nato nunca será extraditado. A diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, a gente vai ver quando a gente for estudar a parte de nacionalidade, tá bom? Que vai ser um pouquinho pra frente. Mas aqui a gente só vai estudar aqui. Em regra, o brasileiro nato nunca será extraditado. E o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em 2 casos. Se ele cometeu o crime comum antes da naturalização, ele poderá ser extraditado. Ou se ele está envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e que esse envolvimento tenha se dado a qualquer tempo, antes da naturalização ou depois, ele também poderá ser extraditado. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O que a gente precisa saber a respeito disso daí? Vamos focar nas palavras-chave, tá? O habeas corpus é para proteger o quê? A liberdade de locomoção. E o mandado de segurança? Ele serve para proteger o quê? O direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Nas provas, geralmente, eles trocam os termos do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data, da ação popular e do mandado de injunção, que são os próximos que a gente vai ver. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Vamos lá, como eu falei, vamos focar nas palavras-chave. O mandado de injunção, ele serve para quê? Quando há falta de norma regulamentadora, ausência de norma regulamentadora. E o habeas data? O habeas data, ele serve para conhecimento de informações ou retificação de dados. Mas a gente tem que focar que o habeas data, gente, não é a ação da fofoca, não é para você ter conhecimento de informação de terceiro. O habeas data, ele serve para conhecimento de informações e retificação de dados em relação à pessoa do impetrante, tá? Quem deu entrada, tá bom? Qualquer cidadão é parte legítima para a população popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ação popular, gente, quem que é parte legítima? É o cidadão. E o que é cidadão para a Constituição Federal? É aquele que fez o alistamento eleitoral.
aquele que tem título de eleitor, vamos assim dizer, que fez alistamento eleitoral. A gente vai estudar essa parte de alistamento também lá na frente, tá? Dos direitos políticos. E para que serve a ação popular? A ação popular, ela serve para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A Constituição também fala que são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Gente, para casar paga, tá? Então, certidão de casamento é paga. O que a Constituição garante que seja gratuito aos reconhecidamente pobres é o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. São também gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. A gente já viu para que serve o habeas corpus e habeas datas ali atrás, né? E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal do professor João Paulo Oliveira e dê também um like nesse vídeo, tá? Na próxima aula a gente vai estudar os direitos sociais. Bons estudos para vocês, viu, pessoal?